Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula Comunique-se Melhor e Venda Mais. Eu sou Ana Cláudia Bezal e na aula anterior nós falamos de perguntas abertas e fechadas, da importância de se conhecer todo o que o seu negócio tem para oferecer, seja de produto ou de serviço. Conhecer não só as qualidades, características do produto e do serviço, mas também saber fazer a pergunta correta, utilizar o tom de voz ideal, saber se comunicar adequadamente com as pessoas, fazer uma abordagem bacana. Sabe o que é que nós vamos agora ter aqui nessa aula? A gente vai aprender gestos. Nós vamos aprender que o corpo fala, né? Gestos também são palavras e gesto também é voz. E para isso eu vou usar algumas ilustrações e você atenha-se então ao que eu vou te passar agora e observe todas as ilustrações que nós vamos passar para você agora em slide. Para você entender, a gente vai começar então pelo olhar. A linguagem corporal, ela muitas vezes é mais precisa do que a linguagem verbal, pois é controlada por impulsos inconscientes, ou seja, não temos o domínio sobre ela, né? Na verdade, a gente começa a gesticular, começa a falar e não se toca nisso. E os nossos olhos, por incrível que pareça, também nos fala a respeito disso, também nos mostra isso, né? Olhar para os lados, por exemplo, tem uma abordagem que deve ser feita somente quando o cliente demonstra que quer ajuda. Gestos mais comuns que evidenciam isso é quando o cliente olha para os lados, tanto direito como esquerdo, e demonstra que está procurando algo. Então é muito importante que a gente perceba e que a gente veja isso. Observe essa figura, por exemplo, né? A gente tem aí o visual construído, que é quando ele reflete, pensa, ele vira para um lado. Se você observar, ele vira para o lado direito, se você estiver de frente, lógico que você está de frente para o vídeo, ele vai virar sempre, veja a posição que ele está virado os olhos, tá bom? O visual lembrado, o visual, aquele cliente que é visualista, que ele centraliza. O cliente auditivo, ele sempre bota para o canto do olho, né? Ele sempre vira para o canto do olho, tanto direito como esquerdo. A gente tem, porque você sabe que existe o cliente visual, auditivo e sinestésico, e isso aí é muito importante, né? O visual lembrado é quando ele pergunta assim, qual a cor do sapato? É o tipo de pergunta, lembra que a gente falou do outro, pergunta aberta, pergunta fechada? As perguntas corretas, falar as palavras corretas. Qual a cor do sapato que você está usando? Quando foi que você assistiu aquela novela pela última vez? Enfim, eles gostam de usar, de que usem com eles palavras visuais. Então é importante a gente entender isso. O visual construído, ele sente a necessidade de compreensão, né? Que crie imagem perante ele. Como você era quando tinha 15 anos, então vai arremetendo tudo isso. Tem o auditivo construído, o auditivo lembrado, tem o sinestésico, que é muito importante ser levado em consideração, que é a pessoa que gosta de toque. Uma pergunta que eu posso fazer para o auditivo lembrado, por exemplo: qual foi a última coisa que você ouviu? Como é a voz do seu pai, da sua mãe, que leve ele a essas lembranças? Porque ele é auditivo, ele sempre vai captar melhor a voz, é o que a gente chama de auditivo lembrado. É uma boa comunicação com ele, é sempre pronunciar alguma palavra que leve ele a ter uma lembrança. O construído, por exemplo, uma pergunta para o auditivo construído: se fosse criar uma música nova agora, como é que ela seria, né? Então ele gosta de construir toda essa história, e isso é muito importante que a gente leve em consideração. Então a comunicação por si só, se você observar, principalmente dentro do processo de venda, ela vem em todos os nossos gestos. Um simples aperto de mão, por exemplo, quando você começa a apertar a mão da pessoa, né? Quando você vai cumprimentar a pessoa, como é que você está fazendo esse cumprimento, né? Mulheres, por exemplo, devem ser cumprimentadas preferencialmente de frente. Já para os homens, essa posição significa um certo desafio. Então, vamos ter um pouco de cuidado. Você pode observar aí como é que está a ilustração, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque para melhorar essa abordagem, então é importante
que se for uma mulher, que for a vendedora, que for a negociadora, que for a líder da comunicação naquele exato momento da negociação, que ela procure ficar um pouquinho mais de lado, pela lateral, para que as pessoas não tendem a entender que é realmente um desafio e isso possa gerar uma certa desconfiança, principalmente nas mulheres, né? Quando for encarar a mulher assim de frente, a gente já sabe o que é que vai acontecer e como é que vai acontecer. Tudo isso só no simples aperto de mão. E olha, outra coisa importante na comunicação, gente, observem bem essa ilustração. Espelhamento, report, como alguns querem chamar, o rapport, não importa. Veja o que é que está acontecendo aqui nessa imagem. Simplesmente os dois estão se olhando, estão fazendo o mesmo gesto, o mesmo tipo de olhar, o sorriso. Quando você começa delicadamente, sem que o outro perceba, você começa a imitar ele, você começa a fazer algumas coisas que ele está fazendo, que é para entrar realmente numa conexão, que a gente chama isso de conexão, um com o outro. Isso é fundamental mesmo e vai criando uma relação de confiança com o cliente, vai trazendo recordações, através que muita gente fala espelhamento, que é importantíssimo, né? Vamos lá, passar aqui, já tinha passado aqui, vamos passar aqui para outra, que olha só, olha a situação, olha a postura corporal dessas pessoas. O que vocês acham que eles estão dizendo, né? De que maneira eles estão dizendo? Tudo fala, tudo, exatamente tudo. Sabe, quando a pupila do olho dilatada, por exemplo, se dilata quando há interesse de excitação. Então o vendedor deve ficar bastante atento a essa expressão da pupila. Mas veja quando a gente olha para essa imagem aqui, né? Que tipo de comunicação é que cada um aqui está nos transmitindo? Um está triste, o outro está pensativo, o outro está no mundo da lua, o outro está extremamente preocupado. Então, é uma comunicação? É uma comunicação. Cada postura dessa está nos transmitindo algo. Então você tem que prestar muita atenção no que o seu corpo está dizendo. Por exemplo, pernas afastadas ou descruzadas estão mostrando que atitudes abertas e dominantes, enquanto pernas e braços cruzados revelam o contrário, né? Atitudes fechadas, inseguras. Um bom vendedor, ele não deve contrair o corpo durante uma apresentação e uma venda, e também deve prestar atenção na postura do cliente e na sua própria postura. Isso é muito importante. Afinal de contas, nós sabemos que a comunicação, como eu já falei, vou repetir aqui para vocês, é 7,38,35. Como assim? 7% da comunicação é falar. Por incrível que pareça. Muita gente até duvida. Já encontrei algumas pessoas que duvidam disso, né? Já encontrei sim. Algumas pessoas que não levam muito isso em consideração, não. 7% da comunicação é sim falada, 38% é tom de voz e 55% a gesto, a fisionomia, enfim. Mas a gente precisa entender e compreender, certo? Então, numa venda, até para acelerar o processo, é muito importante que a gente leve isso aqui, tá, em consideração, né? Quando estiver prestes a falar algo muito importante com a pessoa. Então vamos levar em consideração essa regra, vamos levar em consideração essa pesquisa. 7% o impacto da venda acontece através das palavras que são faladas, com as palavras que você mostra para o consumidor que aquele produto ou serviço vai resolver o problema dele. Escolha as palavras certas, mas também trabalhe o seu tom de voz, porque é 38% desse impacto na hora de vender, né? O entusiasmo na fala, o entusiasmo na maneira que você fala do produto, o entusiasmo até mesmo quando você fala de você mesmo. Então, confira essas suas duas técnicas importantíssimas. São muito importantes a gente levar isso em consideração e trabalhar técnicas de voz, trabalhar timbre de voz e trabalhar palavras corretas para que a gente possa, então, fazer essa comunicação adequada e aí vender mais, sim. Porque é muito chato, né? Você tem uma meta para atingir, você não conseguir atingir por conta da sua comunicação. Se ninguém falou isso para você, então agora você já sabe. Segue no caminho correto e vai fazendo a coisa certa. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que realmente vocês tenham aprendido, tá? E vamos à nossa próxima aula.